rio-grandense, coração verde a bater. Ontem, hoje, sempre, para ti vamos torcer. Na vitória ou na derrota, rio-grandense até morrer. Na vitória ou na derrota, rio-grandense até morrer. Desde 1912 vem trazendo emoção e alegria. Rio-grandense, a tua história é orgulho na Santa Maria. Santa Maria já teve como um dos seus principais negócios a aviação férrea. A ferrovia era tão importante que influenciou a cidade, tanto na saúde, nas artes e até mesmo no futebol. Com a criação da Casa de Saúde, o Colégio de Artes e Ofícios, a Vila Belga, a Cooperativa, a Associação dos Moradores Ferroviários da Vila Belga e o Rio Grandense Futebol Clube. O pesquisador João Rodolfo Amaral Flores fala sobre a importância da aviação férrea para o surgimento do Rio Grandense. Surge um clube chamado Rio Grandense, aí sim depois se torna um clube, constituído por pessoas que tinham dentro da ferrovia um status diferente, não eram apenas trabalhadores comuns, tinham alguma liderança dentro dos setores diversos, né? Seja da parte de comunicações da aviação férrea, seja na parte do almoxarifado, da liderança nas oficinas. Então eram trabalhadores já com um status social diferente. Então o Rio Grandense ele surge como um clube de uma elite ferroviária, que eram aquelas pessoas que podiam dispor de algum recurso financeiro para comprar o fardamento, a bola. Depois, com o tempo, eles adquiriram um graude, como eles chamavam, que era o campo, né? Onde algumas famílias desses detentores de propriedade cederam algumas áreas e aí vieram a constituir um campo onde começou a se desenvolver a prática futebolística. Agora você vai acompanhar o documentário Rio Grandense, 100 anos da história. Olha ali a bola com o Jocão, meteu para Kelson, pode fazer o gol, driblou o goleiro, apontou, golaço! Golaço! Para contar a trajetória do time, conversamos com o ex-presidente José Luiz Codem, o ex-jogador Ney Carvalho, o patrono Benerto Cláudio Zapp, o patrono do ano de 2012 Evandro Zamberlan e o professor e pesquisador João Rodolfo Amaral Flores. No dia 7 de maio de 1912, mais um ícone do progresso e do desenvolvimento sociocultural e econômico gerado pela força ferroviária nasce na cidade. Os jogadores do Periquito, como também é chamado Rio Grandense, eram funcionários da aviação férrea. O ex-jogador Ney Carvalho cita como era na sua época de atleta profissional. Naquela época que eu jogava aqui era o time ferroviário. Então o torcedor todo ele era ferroviário. O pessoal da direção todos eles ferroviários também. Os jogadores, por exemplo, tudo tinha uma vaguinha lá na aviação férrea naquela época. Os atletas não recebiam salário como jogadores. Sua alimentação, viagens de trem, jogos e uniformes eram financiados pela rede ferroviária, desde que o trabalhador ficasse na empresa e no clube. O patrono benemérito Cláudio Zapp comenta como era formado o time. A rede ferroviária, que naquele tempo foi Viação Férrea do Rio Grande do Sul, depois foi Rede Ferroviária Federal, era uma estrutura, em todos os sentidos, muito forte. A rede era fortíssima. Os jogadores do Rio Grandense, por exemplo, praticamente todos eram funcionários da rede ferroviária, ou da aviação férrea, como queiram. E eles eram liberados lá pelas 4 horas da tarde para vir treinar. O clube da rua Pedro Gauer, como assim era chamado, se tornou um time forte e competitivo, devido aos altos investimentos para a época. 9 anos após a fundação, o clube já havia realizado sua maior façanha no futebol gaúcho, o vice-campeonato gaúcho de 1921, após vencer os rivais regionais de Cachoeira do Sul, Cruz Alta e Tupã-Seretã, como explica o pesquisador João Rodolfo Amaral Flores. Campeão da região metropolitana, o campeão da fronteira, o campeão da Zona Sul, o campeão de Porto Alegre, depois o campeão da região da Serra, lá próximo à região de Caxias do Sul. Eles acabam disputando um campeonato em Porto Alegre. Dali sai o campeão. Foi por isso que em 1921 o Uranense se tornou vice-campeão do estado, disputando a final com o Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio Porto Alegrense. As finais foram disputadas em quadrangular realizado na antiga Baixada dos Moinhos de Vento, campo do Grêmio Futebol Porto Alegrense, resultado que deixou os ferroviários a apenas um ponto do time da capital.
Em 16 de maio de 1928, surgia na cidade de Santa Maria o Internacional, clube que se tornou o principal adversário do rio-grandense, nascendo assim o clássico Rio-Nau. Conta a história que o Inter de Santa Maria foi criado com um objetivo claro, ser um clube maior que o rio-grandense. Tanto que seu nome Internacional foi pensado para que o clube atingisse uma esfera mundial, já que o nome rio-grandense atingia uma esfera regional. Para comportar seus jogos, o periquito precisava de um ninho à altura. No dia 14 de julho de 1935, foi inaugurado o Estádio dos Eucaliptos, na partida amistosa entre Rio-Grandense e Internacional de Porto Alegre, com o resultado de 7-1 para o Internacional. Para a inauguração foi criada uma grande festa. Curiosidade é que a bola do jogo foi lançada ao campo de um avião. O estádio comportava 3.000 pessoas e a partida foi transmitida pela Radiodifusora de Porto Alegre. O ex-presidente José Luiz Codem fala sobre o Estádio dos Eucaliptos. Tinha um estádio muito bom, um estádio que nós tínhamos iluminação desde 1955, o primeiro clube do interior a iluminar o estádio. Então o Rio Grande sempre foi um clube bem projetado, até terminar o vínculo com a aviação férrea. Ali começaram as dificuldades. O time teve momentos de destaque nas décadas de 20 até as de 80. Foi vice-campeão gaúcho em 1921, perdendo o título para o Grêmio. Realizou a primeira partida internacional em Santa Maria em 1931, Rio-Grandense 1, Olímpia do Uruguai 0. Inaugurou oficialmente seu estádio em 1935. O Rio-Grandense ainda obteve a vitória sobre o Botafogo do Rio de Janeiro pelo placar de 2-1 em 1958. No mesmo ano, foi campeão do Centenário de Santa Maria, com placar de 2-0 sobre o Inter SM. E ainda foi campeão da Divisão Especial do Campeonato Gaúcho, em 1978. A partir da década de 80, com o desmantelamento do transporte ferroviário no Brasil e o reflexo direto desse setor em nossa cidade, o rio-grandense perdeu a força de sua principal estrutura social. Isso gerou consequências ao destino do periquito. O pesquisador João Rodolfo Amaral Flores explica a situação da época. Os ferroviários, como eram considerados trabalhistas, grande parte deles, quando houve a intervenção militar na cooperativa, na aviação férrea e em outras entidades, o futebol ferroviário do Rio Grande do Sul começou a entrar em decadência. Por quê? Porque historicamente eles eram, a grande parte deles, ligados ao Partido Trabalhista, que era considerado um partido muito progressista no Brasil. Com a ditadura, então, ele acabou entrando em crise, que é o que leva o rio-grandense a viver a sua crise derradeira como clube de futebol importante no final dos anos 70. O clube não fechou, fechou o seu departamento de futebol. Então, por alguns interregnos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a prática do futebol ela deixa de acontecer. Porque o número de ferroviários associados diminui bastante, houve essa intervenção política muito grande nos clubes ferroviários, e não foi só o de Santa Maria, foi em todos os clubes ferroviários do Rio Grande do Sul. Então, o clube em si ele continua tendo uma atuação social e política, mas não desportiva em termos de futebol. Com o fechamento do departamento de futebol e a perda de sócios, o dinheiro não era suficiente para manter o clube. O patrono benemérito, Cláudio Zapp, relata como o estádio dos Eucaliptos se encontrava. As dificuldades foram de toda ordem. Por exemplo, esse pavilhão social aqui, ele estava habitado por pessoas que vieram para cá e meio tomaram conta. E tinha coruja, tinha pomba, tinha tudo. Esse gramado aqui, ele foi uma vez liberado para corridas de moto. Isso aqui estava tudo destruído. Então imagina que a reconstrução de tudo isso aí foi uma coisa pavorosa, não tinha mais alambrado, não tinha mais coisa nenhuma. No entanto, após anos de abandono, o rio-grandense toma novamente fôlego e volta aos trilhos da história em 1999, com a ajuda de empresários da cidade. O rio-grandense colheu os frutos em 2003, com o vice-campeonato gaúcho da Série C, e em 2008 com a conquista da Taça Sesc Centenária de Santa Maria. Neste ano de 2012, o rio-grandense completou seu centenário, e o patrono Evandro Zamberlan comenta as metas alcançadas do primeiro semestre. Avançamos muito na parte estrutural do clube, conseguimos nos manter na Série B, conseguimos também fazer todos os nossos festejos inerentes aos 100 anos, fizemos o baile, foi lançado um livro, foi lançado um documentário, fomos tema de uma escola de samba da Unidos do Itaimbé nesse ano. Enfim, acho que tudo correu bem e acho que saímos desse primeiro semestre, eu entendo que de uma forma positiva. O livro lançado que conta a história do clube é Rio Grandense Futebol Clube, no Coração Gaúcho, 100 anos do rubro esmeraldino.
É uma obra organizada pelo professor João Rodolfo Amaral Flores e com participação dos autores Alexander Rossato, Antônio Augusto Durgante, Cândido Otto da Luz, Henrique Zignachi, Juliana da Silva, Natália Lima, Rosana Vargas e Trícia Andrade. Todos eles são pesquisadores do Núcleo de Estudos do Patrimônio e Memória, um projeto institucional da Pró-Reitoria da Extensão da Universidade de Santa Maria. O samba enredo em homenagem ao Clube Esmeraldino foi proposto pela Escola de Samba Unidos do Itaimbé, de Santa Maria, que neste ano entrou na Avenida Liberdade ao som de Rio Grandense Futebol Clube, 100 anos de paixão no coração do Rio Grande. A autoria é de Ramires Monteiro e Mestre Bica. Boa periquito, boa tua história centenária, é gloriosa, Itaimbé hoje voa contigo, meu coração é teu bem verde rosa, vai voa. Boa periquito, boa tua história centenária, é gloriosa, Itaimbé hoje voa contigo, meu coração é teu rio verde rosa. Era uma vez um jogo inglês e Charles Finney trouxe para o Brasil. Logo se viu que o futebol veio do Cabral, veio o hino descobriu. O tempo passa e a galope vem o trem, trazendo apito e fumaça. A torcida vem também, que bonito, os eucaliptos, engalanado para o baile dos 100 anos. Até que driblou azul e como quis, passou a bola. Desde 1978, o time da cidade não consegue a tão sonhada para a Série A do Campeonato Gaúcho. Mas mesmo assim conta com o apoio da torcida organizada Ferroviário 78, formada por ex-funcionários da aviação férrea e jovens torcedores, que cantam em apoio aos jogadores. Nesses 100 anos de história, o Rio Grandense teve personagens que marcaram a época. O pesquisador João Rodolfo Flores cita quais jogadores eram destaque naquela época. O Rio Grandense teve jogadores aqui de grande destaque, como André Reis, por exemplo, que foi zagueiro, depois foi um zagueiro de grande importância do futebol do Rio Grande do Sul e que virou técnico de futebol. Teve um outro jogador que muitos dizem, que já falecido, chamado Butiaco, que foi um dos grandes atacantes do futebol do Rio Grande do Sul. Jogou aqui no Rio Grandense. Outro zagueiro importante foi o Vili Brandão também, uma lenda negra do futebol do interior do Rio Grande do Sul, até porque o futebol do Rio Grande do Sul ele teve negros nos seus quadros muito antes que a dupla Grenal, em função que Porto Alegre era muito forte lá a presença de alemães. Aqui no interior não, aqui no interior já havia essa participação, a gente encontra nas fotografias a participação de negros nos vários clubes de futebol, e o Rio Grandense também teve essa tradição. Um dos seus grandes jogadores da sua história foi Vili Brandão. E assim depois nós tivemos, nos anos seguintes, na década de 70 e 80, o Chicota, que teve grande importância no futebol santamarense regional, atuou também em equipes maiores. O Guinga, foi outro grande jogador, ainda joga hoje na várzea de Santa Maria. E assim, vários outros jogadores que dentro daquela época, daquele momento histórico, daquela década, eram considerados referências no futebol do Rio Grande do Sul como um todo. Outros destaques do time são o atleta David, maior goleador de todos os rionais, que marcou 27 gols em 21 clássicos. No comando da equipe, o treinador Sérgio Savian e André Reis, responsável pelo título da divisão especial do Campeonato Gaúcho, em 1978. Na década de 2000, outro destaque era Fábio Moreira Araújo, mais conhecido como Alfinete. Outro destaque foi o meio-campo Luiz Fernando, que encerrou sua carreira de renome nacional no Rio Grandense. O atleta foi campeão da Copa dos Campeões pelo Paysandu em cima do Cruzeiro de Minas Gerais. Noutra ocasião, Luiz Fernando enfrentou a equipe do Boca Juniors no estádio da La Bombonera. A diretoria do Rio Grandense espera fechar o ano de 2012 com a reforma do pavilhão social e a iluminação do estádio. Quem comenta é o patrono Evandro Zamberlan. O principal meta é nós finalizarmos esse pavilhão social, de repente a obra mais importante em termos de estádio dos eucaliptos, deve contar com em torno de 740 cadeiras, As cabines de imprensa melhoram muito, as acomodações melhoram. Também
Uma outra meta muito importante nós já temos aprovado o projeto de iluminação do estádio, que também é um sonho nosso de muitos anos, né? É uma carência que nós temos, a falta de luz artificial, e acho que eu coloco essas duas metas como prioritárias para esse segundo semestre. No programa de hoje, contamos a história do Rio Grandense Futebol Clube, que completou 100 anos em 2012. Para contar a trajetória do time, conversamos com o ex-presidente José Luiz Codem, o ex-jogador Ney Carvalho, o patrono benemérito Cláudio Zapp, o patrono do ano de 2012 Evandro Zamberlan e o professor e pesquisador João Rodolfo Flores. Este documentário é uma produção da disciplina de radiojornalismo, produzido pelos acadêmicos de jornalismo Eduardo Claver, Renato Peixe e Victor Correia. A apresentação de Renato Peixe e Eduardo Claver. Professora responsável Aura Evelise Fonseca. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira. Desde 1912 fez trazendo emoção e alegria. Rio Grandense, a tua história é orgulho na Santa Maria. Rio Grandense, imortal a todo o povo, e tua bandeira sempre há de tremular. Pois tens a força ferroviária ao teu lado e a torcida periquita pra vibrar. Rio Grandense, coração verde a bater. Ontem, hoje, sempre, para ti vamos torcer. Na vitória ou na derrota, Rio Grandense até morrer. Na vitória ou na derrota, Rio Grandense até morrer. Desde 1912 fez trazendo emoção e alegria. Rio Grandense, a tua história é o orgulho pra Santa Maria. Rio Grandense, és imortal a todo um povo, e tua bandeira sempre há de tremular. Pois tens a força ferroviária ao teu lado e a torcida periquita pra vibrar.